Olá, boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Sejam bem-vindos e bem-vindas à quinta edição do Quintec, que nesta noite vai falar sobre petróleo e gás, com o tema tensoativos, especialidades químicas aplicadas à indústria do petróleo, oportunidades em pesquisa e desenvolvimento. Meu nome é Jordana Saldanha, sou jornalista, chefe da assessoria de comunicação no Conselho Federal de Química. Hoje vamos conhecer mais sobre a matriz energética brasileira, a cadeia de valor da indústria do petróleo e os passos que vão desde a exploração do campo até o transporte às refinarias. Além disso, vamos falar sobre a pesquisa e o desenvolvimento dentro da indústria e o papel do profissional da química no desenvolvimento de avaliações e de formulações que se adequem aos desafios do mercado, trazendo soluções sustentáveis para reduzir o impacto ambiental destes processos. Informo que, ao final das palestras, teremos um momento para responder as perguntas que vocês podem ir colocando aí no chat. E tem mais, essa palestra terá certificado. Além da nossa palestrante, nós temos também 2 depoimentos ao final da palestra principal sobre a atuação de profissionais neste nicho de mercado. Bom, agora eu gostaria de apresentar a nossa mediadora da noite, a mestre Raquel Fiore, que é doutoranda na UFGRS, possui licenciatura em Ciências de primeiro grau, licenciatura em Química de segundo grau e graduação em Química Tecnológica Industrial e bacharel pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Especialização e mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos no ICTA UFGRS. Raquel foi diretora do Laboratório Central do Estado, LACEN, Rio Grande do Sul, e atualmente é conselheira federal e coordenadora do CGAPQ, aqui no Conselho Federal de Química, e é para ela agora que eu passo a palavra para apresentar a nossa palestrante da noite. É com você, Raquel, seja bem-vinda. Obrigada, Jordana. Boa noite a todos e todas que estão aqui nos acompanhando, aos nossos profissionais da área de química, né, que estão ansiosos em escutar um pouquinho mais a respeito dessa área que está em expansão, e logo mais escutaremos isso da nossa palestrante, só deixando aqui um registro de que nós, aqui do Conselho Federal de Química, temos 21 conselhos regionais de química em todo o Brasil, e dentro do nosso Conselho Federal, nós temos mais ou menos aí uma dezena de comitês que trabalham em prol de todo o trabalho dos nossos profissionais da área de química, não só como legislação, como mercado de trabalho, como áreas de atuação, tanto da área técnica como da área de nível superior. E se vocês que estão nos escutando quiserem escutar um pouco, saber um pouco mais a respeito, é só acessar o nosso site, o nosso Instagram e acho que o Facebook também, né, Jordana? Só para informá-los que hoje é quarta-feira, dia 7 de dezembro, estamos com a temperatura atual de 23 graus aqui em Brasília e promete uma chuvinha para quem está em casa, está ótimo. Para quem está se deslocando para casa e nos assistindo, melhor ainda. Bom, Jordana, esse e demais, né? Esse assunto é um assunto extremamente importante e relevante aqui para o nosso país, né? Nós estamos aí com uma política de preços que nós sabemos, através dos nossos meios de comunicação, que eles, ora, se elevam, ora, abaixam o preço do petróleo e dos seus derivados. E isso nos deixa preocupados como consumidores e como profissionais da área também que somos. Essa política de preços está alinhada a uma política internacional. Também escutamos isso várias vezes aí nos meios de comunicação. E o que nos preocupa é que ele pode provocar uma perda, né, do mercado e uma ociosidade no parque de refino. E, por isso, nós trouxemos uma profissional da área para nos falar a respeito disso. Só lembrando a todos vocês que, apesar desses prognósticos, nós temos bons prognósticos também, feitos pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, o IBP. O IBP nos diz o seguinte, que neste ano de 2022, 50 mil postos de trabalho serão criados. Portanto, teremos aí um concurso público que vai nos dar mais de 750 vagas para a área, tanto para a base, né, para quem trabalha lá no setor petroleiro em alto mar, nas plataformas,
como também para os níveis superiores, né, que ficam mais na parte de laboratório, na parte de suporte, na parte de engenharia de petróleo, etc. Mas vamos escutar um pouco mais a respeito com a nossa palestrante. Gostaria de apresentar para todos vocês aqui a nossa mestre Poliana Medeiros de Menezes. Ela é mestre em engenharia de petróleo, química, de fluidos de perfuração e completação, graduada em engenharia química, com especialização na indústria de petróleo e gás pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É especialista em química de fluidos de perfuração pelo LAPET, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em engenharia de petróleo, em que dissertou sobre a aplicação de processos eletroquímicos no tratamento de resíduos da indústria do petróleo. Atua há 4 anos como química de fluidos de perfuração e completação no time de pesquisa e desenvolvimento da Oxiteno, desenvolvendo metodologias de testes de aplicação e novas formulações com foco na plataforma de perfuração de poços. Então, a nossa palestrante tem muito a nos complementar, a nos atualizar, né? E vou passar, então, a palavra para a nossa palestrante Poliana, né? Porque senão daqui a pouquinho eu vou monopolizar essa live. Poliana, é contigo, Poliana, te deixo livre aqui para conversar a respeito com os nossos ouvintes. Olá, Raquel, muito obrigada pela introdução, Jordana, obrigada também. Todos sejam bem-vindos, né, à 5ª edição da Quintec. Eu já aproveito para parabenizar o Conselho Federal de Química por promover esse tipo de exemplo. Esse tipo de evento é super importante para que o profissional da química consiga entender em quais mercados ele consegue se posicionar. E hoje eu vou tentar trazer para vocês um pouquinho do que é a dinâmica do mercado do petróleo, do ponto de vista de uma indústria e de um setor de pesquisa e desenvolvimento como o meu, e eu vou tentar fazer isso, mostrar a cadeia de produção do petróleo através da aplicação de moléculas tão importantes, né, como os tensoativos, as moléculas surfactantes e as especialidades químicas que a gente vai entender aqui um pouquinho mais ao longo da palestra. Meu objetivo é dividir a apresentação em 3 etapas. A gente vai começar entendendo um pouquinho do petróleo, da classificação, alguns conceitos que são importantes para a gente ter um entendimento melhor do mercado. A gente vai falar da importância dessa indústria para a nossa economia, vai entrar aí na parte de aplicação de surfactantes e fazer um fechamento, onde eu vou mostrar um pouquinho da dinâmica de um time de pesquisa e desenvolvimento. Como é que a gente atua dentro da cadeia de valor do petróleo. Então, o petróleo, né, é um produto aí, mundialmente conhecido em termos de importância. É difícil hoje a gente ter acesso a um produto que não tenha uma atuação direta ou indireta da indústria do petróleo, e são ofertados, né, de forma natural no ambiente, mas gerados a partir de um processo muito complexo. Então, ao longo de bilhões de anos, a gente tem aí o depósito de matéria orgânica, né? Essa matéria orgânica sedimentada passa por processos em condições específicas de temperatura, pressão e biodegradação de alguns organismos, formando um complexo polimérico que a gente conhece como querogênio. Essa é a teoria orgânica, né, da origem do petróleo, e ainda com a ação do tempo e temperatura, a gente tem o craqueamento térmico desse querogênio em partículas menores, que dão origem aos hidrocarbonetos que a gente encontra hoje nos reservatórios. E 2 conceitos super importantes para a gente entender um pouco do mercado de óleo e gás é o conceito do que seria o onshore, né, que são as perfurações, as explorações dos reservatórios que se encontram em terra, e o mercado offshore, que são as explorações dos mercados que a gente, dos poços e dos reservatórios que a gente explora em lâminas d'água, né, no mar. E dentro desse mercado offshore, que é o maior mercado, a gente tem 2 tipos de reservatório. A gente tem os reservatórios do pós-sal, que são reservatórios de óleo, que se encontram acima da camada salina e eles estão mais próximos da costa, né? Foram as primeiras descobertas desses campos em lâmina d'água. E a gente tem o famoso pré-sal,
que seriam as descobertas de volumes e qualidade de petróleo que hoje são mais interessantes para o mercado e também são reservatórios bem mais desafiadores. A gente está falando aí de lâminas d'água de mais de 3.000 metros, poços totalizando aí quase 8.000 metros, 8 quilômetros de perfuração, 8 quilômetros até chegar nesse reservatório que fica abaixo das camadas salinas. Esse petróleo, ele é recuperado e direcionado para as refinarias, onde a gente vai ter, de fato, o fracionamento em cadeias carbônicas diferentes, que são justamente os produtos que a gente vai utilizar de forma direta ou indireta. As cadeias carbônicas menores, que são os produtos mais leves, geralmente são os produtos que vão finais, né, para o consumidor, como a gasolina, como o gás, como o diesel, como o querosene, e a gente tem as cadeias mais pesadas, como os óleos lubrificantes, asfalto e algumas correntes que não vão direto para o consumidor final, né? São os chamados produtos intermediários, como a nafta, etano, propano, etileno, propileno, que são correntes que vão para a indústria química, para a indústria petroquímica, a exemplo aqui de algumas correntes que a Oxiteno recebe, e a gente usa essas correntes como matéria-prima na síntese da maioria dessas moléculas surfactantes que a gente aplica, não só de volta no mercado do petróleo, mas também em outros mercados, como têxtil, produtos de limpeza, alimentício, agroquímico, enfim. Tensoativos são um mar de possibilidade de aplicações. E a gente, dentro dos reservatórios de petróleo, não encontra só hidrocarbonetos. A gente também tem presença de outros elementos, né, como nitrogênio, oxigênio, enxofre e alguns íons metálicos, que vão conferir características diferentes àqueles petróleos. Além disso, a gente também tem distribuições de moléculas diferenciadas. Eu posso ter moléculas lineares, alifáticas, moléculas cíclicas, moléculas aromáticas. Então, todas essas combinações vão entregar para a gente petróleos com características completamente diferentes. Petróleos mais pesados, mais leves, mais parafínicos. Então, tudo isso é importante para a gente visualizar o quão complexo é o tratamento do petróleo e a aplicação dos químicos nesse mercado, porque a gente praticamente tem posicionado produtos que são customizados. Nem sempre um produto vai funcionar em vários reservatórios. Né? Eu tenho praticamente um produto, uma formulação para cada desafio, para cada reservatório. Um conceito super importante para a gente entender a importância econômica do petróleo está bem atrelado ao conceito de densidade. Então, todas as unidades de medida que a gente encontra no mercado de petróleo são um pouco diferentes das unidades que a gente está habituado, né? Em vez de a gente falar em gramas, a gente começa a falar em libras, em barris, em galões, e densidade não é diferente. Para classificar o petróleo em termos de densidade, a gente usa uma formulazinha que transfere a densidade para o que a gente chama de grau API. E o grau API é inversamente proporcional à densidade relativa do petróleo. Então, quanto mais pesado é o meu petróleo, menor vai ser o grau API dele. Eu trouxe aqui algumas imagens para a gente conseguir visualizar cada faixa dessa de grau API, como seria o aspecto desse petróleo. Para começar, a gente tem os petróleos mais pesados, né, extra pesados, com grau API entre 10 e 12, que tem basicamente um aspecto de pasta de amendoim. Então, imagina como é o processo de extrair essa pasta de dentro do reservatório e trazer ela para a superfície. As cadeias de petróleo mais pesado, ele já tem um aspecto um pouco mais fluido, mas ainda assim viscoso, né, semelhantes a um aspecto de mel. E aqui a gente tem predominância das cadeias carbônicas mais pesadas, como, por exemplo, asfalto, óleo lubrificante. Nos óleos de densidade média, a gente já começa a ter um óleo mais fluido. Aqui a riqueza da cadeia carbônica é mais voltado para a produção de diesel, de querosene, e o aspecto é do aspecto de um xarope, por exemplo. Nas cadeias mais leves, a gente já tem uma fluidez excepcional. Geralmente são os óleos
que tem maior valor agregado, né? Aqui a gente consegue extrair porcentagens maiores de gasolina, de gás liquefeito, de naftas. E, por fim, a gente tem os óleos ultraleves, que são correntes ricas em produtos voláteis, né? Então, eu tenho um aspecto muito parecido a solventes, como acetona, como o etanol puro, produtos que volatilizam muito fácil, né? Se você pegar na acetona, você percebe que logo, logo ela evapora. Então, esse seria mais ou menos o comportamento de um óleo que tem essa característica, né, de grau API muito alto, de 41 para cima. Bom, eu trouxe também uns dados que eu retirei de um relatório do IBP, fica aqui até a recomendação, quem se interessar pela área de petróleo, o site do IBP é bem completo em termos de dados relacionados a essa indústria, então é interessante a gente conhecer o potencial da indústria, principalmente uma indústria como a de óleo e gás, que oscila bastante junto com o barril do petróleo, então o profissional que trabalha na indústria petroquímica, química, de petróleo, de óleo e gás, precisa ter aí um acompanhamento regular desse tipo de informação. Hoje o Brasil é o 9º maior produtor de petróleo no mundo e o petróleo é o 3º item mais importante na nossa pauta de exportação. E quando a gente olha para a matriz energética, a indústria de petróleo e gás natural somadas tem praticamente 47% dessa matriz, é muita coisa. Seguido aí de 16% para os derivados de cana, né, que seriam os combustíveis como, por exemplo, o etanol. Outro dado super importante para a gente ter a dimensão de como a produção brasileira de petróleo e gás tem crescido, né, dos primórdios até hoje, de 78 até 2022, também um dado que a gente encontra nos relatórios do IBP, a gente começa a perceber aqui 2 marcos importantes. O primeiro, em 1997, quando eu tive a abertura do mercado, né? Então, antes disso, a Petrobras, ela monopolizava a exploração das reservas de óleo e gás do Brasil e, a partir de 97, ela abriu para novos players. Então, isso trouxe para a nossa economia uma redução nos riscos, uma diversificação de tecnologias, mais investimentos, obviamente, um aumento da produção. Isso a gente consegue até visualizar através dessas retas, né? Você tem uma inclinação maior nessa segunda parte do gráfico, isso indica um crescimento mais acelerado do que o que a gente vinha observando antes de 97 e, consequentemente, eu tenho mais geração de renda, mais geração de empregos. Outro marco super importante aqui em 2006 é a descoberta do pré-sal. Como pré-sal, a gente está falando de perfurações em águas profundas e ultraprofundas, são tecnologias que o Brasil, e eu diria que muitas empresas fora do Brasil também não dominavam nessa época. Então, a Petrobras precisou fazer um sólido investimento em conhecimento, em inovação, para que a gente conseguisse, um pouco mais na frente, lá em 2010, 2011, conseguir colher os frutos, de fato, da exploração do pré-sal brasileiro. E hoje, aqui em 2022, a gente começa a observar o nível de importância, de representatividade do pré-sal nessa produção para a indústria de petróleo e gás, né? Os volumes que são aqui mostrados em milhões de barril de óleo por dia, milhões de barris de óleo por dia, tem uma representatividade muito mais significativa para os poços e os campos do pré-sal do que os poços do pós-sal e os poços onshore que estão aqui representados na faixa cinza. Um dado também super importante para você químico que quer trabalhar dentro do mercado de petróleo e principalmente no mercado de pesquisa e desenvolvimento, eu não sei se todo mundo sabe, mas a ANP inclui nos contratos de concessão de exploração desses campos uma cláusula que é a cláusula do 1%. Então, as empresas que são detentoras do direito de exploração daquele campo, obviamente, se esse campo é rentável, se tem uma produção de grandes volumes, elas têm a obrigação de dedicar 1% da receita bruta
para pesquisa e desenvolvimento. Então, só nos últimos 2 anos, a gente teve praticamente 4 bilhões de reais direcionados em obrigação de investimento para pesquisa e desenvolvimento, e principalmente aqui um destaque para o ano de 2021, que é essa curva mais acentuada do gráfico, com quase 3 bilhões. Dito isso, a gente já tem a ciência de quão importante a indústria do petróleo é para a nossa economia, e também, né, foi comentado que algumas correntes do petróleo são base para a síntese de surfactantes, de tensoativos. Tensoativos, eu acredito que todo mundo está familiarizado com o conceito, até porque a gente tem um público focado em química. São moléculas que eu tenho na mesma molécula 2 comportamentos. Eu tenho uma parte da molécula que é polar e eu tenho uma parte apolar. Então, esse caráter dual da molécula faz com que ela tenha uma versatilidade incrível de aplicação em vários mercados. Aqui eu vou focar em como a gente aplica surfactantes e formulações para o mercado de óleo e gás. E como a empresa, né, uma empresa química, como a Oxiteno, se posiciona na cadeia de valor do petróleo. Então, a gente tem, lá no início, o operador, o dono do campo, e esse dono do campo vai contratar um time, vai contratar uma companhia de serviço para executar o serviço, para fazer a construção dele, né, se a gente puder fazer uma analogia. A companhia de serviço, por sua vez, além de entregar o trabalho, né, a construção, ela também coloca nesse pacote os químicos, os produtos que ela vai utilizar no processo. É aí que entra alguma empresa como a Oxiteno. A gente pode fornecer químicos de 2 formas para as companhias de serviço. Um é o químico puro, é um produto que a companhia de serviço já conhece, normalmente é uma commodity, por exemplo, o MEG, monoetileno glicol, amplamente utilizado para desidratação de gás natural, ou a gente também pode fornecer produtos mais robustos, né, formulações que atendam demandas específicas do cliente. Para a gente entender um pouquinho, né, a diferença da importância dessas aplicações químicas, a gente tem aqui 3 conceitos, até chegar no conceito de especialidade química, que é o que normalmente a gente faz para o mercado de óleo e gás. A gente tem o cenário das commodities, que são substâncias químicas puras, normalmente são produzidas em volumes muito grandes, por isso que o preço não é tão interessante. Normalmente elas também não têm uma especificação muito amarrada, é um exemplo que eu citei anteriormente do monoetileno glicol. Quando a gente entra em química fina, já são químicas mais voltadas para o mercado de fármacos ou de produtos de higiene pessoal, são produzidas em volumes menores, têm uma especificação mais rebuscada, então por isso que elas têm mais valor agregado. E para fechar, a gente chega na especialidade química, que são as formulações. São misturas que vão entregar para o cliente, que vão entregar para o mercado uma solução. Então, aqui a gente não vende misturas ou formulações, a gente vende a solução para o problema. Por isso que são formulações bem mais complexas, especificações mais complexas, porque elas entregam mais resultado e têm mais valor agregado. E a gente consegue aplicar esses produtos na indústria do petróleo, vencendo alguns desafios, né? Surfactante é bem difícil de aplicar no petróleo, justamente porque é um mercado que vive operando em condições extremas. Então, aqui a gente está falando de níveis de salinidade muito alto, temperaturas muito baixas ou muito altas. Quando a gente olha para as perfurações, por exemplo, em lâminas d'água ultraprofundas, a gente tem uma região que é o oceano, né? Então, a depender da corrente marinha que passa ali, eu tenho temperaturas muito baixas, 4 graus. Esses químicos começam a entrar no poço e já pula para 60 graus, a depender da profundidade do poço, essa temperatura vai aumentando. Se eu tenho um poço que é um poço HP, alta temperatura e alta pressão, eu já tenho aí 150 graus Celsius fácil. Então, todos esses cenários são desafiadores para a gente conseguir posicionar químicos dentro da cadeia de óleo e gás. E a gente acaba distribuindo esses químicos de acordo com o processo de produção e extração de petróleo. Então, a gente começa com a primeira plataforma, que é a de perfuração. Aqui o nosso objetivo é conseguir chegar lá no reservatório. Depois que eu atingir o reservatório, eu preciso entender se ele
é fácil de produzir, se eu consigo tirar aquele petróleo de uma forma mais fácil ou não, se eu preciso fazer alguma operação de estimulação para conseguir recuperar mais petróleo. Então, a gente já entra aqui na segunda plataforma, a plataforma de estimulação. A gente passa para otimização da produção. Aqui o petróleo já conseguiu chegar na superfície e eu tenho que trabalhar esse petróleo, desidratar, fazer com que ele chegue o mais puro possível na refinaria. Então, esses processos, esses químicos que a gente utiliza nesse tratamento, são posicionados dentro do mercado de otimização da produção. E, por fim, lembrando ali da composição do petróleo, muitas vezes eu tenho alguns contaminantes, compostos oxigenados, H2S, todos esses contaminantes acabam danificando, corroendo prematuramente a superfície metálica dos equipamentos que eu estou utilizando no processo de produção. Então, a plataforma de integridade de ativos é justamente onde eu aloco os químicos, os produtos que vão proteger esses ativos, né, vão proteger esses equipamentos de uma degradação prematura por conta da qualidade desse petróleo que eu estou extraindo do poço. Então, aqui a gente entra em alguns exemplos de aplicação, né, começando pela etapa de perfuração. É uma das etapas mais complexas, onde eu tenho mais possibilidade de aplicação de químicos, isso porque o fluido de perfuração é fundamental para que o processo aconteça de forma eficaz, de forma segura. É a etapa que envolve maior risco, não só por conta do risco do processo, chegar até o reservatório é um processo que acontece em etapas, é um processo complexo, e pode acontecer de eu atingir o reservatório e eu não ter petróleo. Mesmo que eu tenha feito um mapeamento sísmico, um estudo de dados robusto, que indique que existe petróleo naquele reservatório, pode acontecer de eu não encontrar. Então, pensando aí para a gente ter uma ideia, o aluguel de uma sonda offshore, a diária, passa de 1 milhão, passa, fácil. Então, imagina o quanto de recurso é investido no processo de perfuração para a gente chegar no reservatório e não encontrar nada. Então, são riscos, é a etapa da indústria do petróleo que tem mais investimento, né? São os investimentos mais pesados, mas uma vez que eu encontro um petróleo de boa qualidade, esses investimentos voltam rápido para o operador. Bom, é importante a gente ter um visual de como acontece o processo de construção de poço. Então, esse processo ele acontece em etapas, eu não consigo perfurar direto, porque eu tenho um sistema com muita pressão, então se eu perfurar direto, é muito fácil que essa pressão acabe ao longo do processo fechando o poço, né? Eu vou colapsar as paredes, e para que o processo de perfuração de cada fase aconteça de forma eficaz, eu preciso de boas formulações de fluidos de perfuração. Então, aqui eu tenho a atuação direta do químico de fluido de perfuração e completação, do técnico em química. Então, essa equipe ela vai avaliar toda a formação rochosa que eu tenho que perfurar, com base em algumas normas, tanto normas da Petrobras, normas API, a B13, por sinal, que fala de especificação de fluido de perfuração, todas essas normas e como vai ser minha operação. É responsabilidade do químico e do técnico criarem formulações, colocarem aditivos que entreguem resultado. Isso antes da gente começar a perfuração. A gente chega na sonda com um projeto de perfuração do poço pronto, com todas as especificações que aqueles fluidos precisam atingir. Quando o químico está trabalhando na sonda, é responsável pela operação, a gente tem que ter em mente que à medida que eu vou perfurando, eu vou contaminando o meu fluido. Muitas vezes, quando são os primeiros poços e a gente não tem muita informação, eu estou contaminando o meu fluido com coisas que eu não tenho muito controle. Então, o que é que o químico faz numa situação dessa? O químico tem que, o tempo todo, fazer as medidas desse fluido de perfuração, tentar entender quais os contaminantes que estão causando aquela alteração de comportamento e imediatamente corrigir esses fluidos para que eles cheguem de volta ao que foi pré-estabelecido no projeto. Então, é um trabalho bem complexo, é um trabalho pesado para o pessoal da química.
mas de extrema importância para que a gente consiga alcançar o reservatório. E esse processo é feito em etapas, né? Eu perfuro uma seção e eu preciso depois descer um revestimento e cimentar aquela seção para eu garantir que ela está isolada, está protegida, e eu consiga avançar para as próximas seções. Nessa etapa, o fluido de perfuração sai de cena e eu entro com o fluido que é para limpar o poço. Então, os colchões de limpeza, eles vão ser responsáveis por remover esse resíduo do fluido de perfuração e garantir que a pasta de cimento que vem depois do colchão de limpeza vai se aderir bem na superfície do poço e assim eu tenho uma operação segura, né? Falhas de cimentação, falhas nesse processo são os maiores responsáveis de muitos acidentes, né, famosos, infelizmente, que a gente já viu por aí, Golfo do México, por exemplo. Pode acontecer, né, de quando o petróleo, em vez de entrar no poço, ele acaba entrando por alguma fissura nesse cimento mal feito e acaba colapsando o revestimento e passando para a superfície de uma forma que ele não passa pelas válvulas que vão fechar o poço, né, ele passa por fora. Então, tudo isso, todos esses processos de perfuração e cimentação têm que ser muito bem realizados e avaliados depois, né? Depois que a gente faz esses processos, a gente faz uma perfilagem para garantir que o cimento e o revestimento estão bem aderidos. E eu faço esse processo de fluido de perfuração, retirada de equipamento, descida de revestimento e cimentação, até atingir a zona do reservatório. Quando eu atingo a zona do reservatório, o fluido de perfuração sai de cena, que eu não preciso mais dele, e entra o fluido de completação, com características químicas diferentes, tendo em vista que é um fluido de base aquosa, que vai em contato direto com o reservatório. No reservatório eu tenho petróleo, e dentro desse petróleo eu tenho moléculas que se comportam como tensoativo também. É muito comum que esse petróleo mesmo cause alguma emulsão com essa fase aquosa. Então, um dos químicos que a gente coloca em fluido de completação é justamente um surfactante, uma formulação que vai prevenir a formação dessa emulsão. Nesse segundo slide, eu trouxe algumas imagens, né, para a gente ter um visual desses fluidos, né, fluido de perfuração base aquosa, fluido de perfuração base olefina, e aqui nessa foto a gente tem um visual de como seria a atuação de um fluido de limpeza, né, de um colchão lavador. Aqui a gente tem uma superfície metálica suja com petróleo e a gente embebe esse sistema nesse fluido de limpeza. Por conta da dinâmica da operação, a gente tem que ter um fluido de limpeza que limpe a parte metálica imediatamente. Então, é só o tempo daquele fluido passar pela superfície, ele já tem que fazer uma limpeza bem eficiente. Não dá para eu deixar o fluido lá e esperar que ele tenha uma boa limpeza em 1 hora. Não, é questão de minutos, 2, 3, 5 minutos. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente faz formulações, quando a gente faz desenvolvimentos, pensando no mercado de perfuração. Cheguei no reservatório, finalmente eu começo a ter um visual de qual tipo do reservatório eu tenho disponível naquela situação. Normalmente a gente tem espaços entre os grãos de areia do reservatório, e esses espaços são ricos em petróleo. Mas para eu conseguir produzir esse petróleo, extrair do reservatório, esses poros precisam estar conectados. Eu tenho que ter permeabilidade. Se eu não tenho permeabilidade, eu preciso fazer uma intervenção para conseguir alcançar esse petróleo. E como seria isso? Né? Com operações de fraturamento hidráulico ou fraturamento ácido. Então, nesse cenário, a gente faz formulações, né, formulações de fluidos de fraturamento, fluidos de acidificação, base aquosa também, e a ideia é que esses fluidos sejam empurrados para dentro do reservatório, de forma que eles se ramifiquem, né, criem o máximo possível de caminhos dentro do reservatório e tenham um alcance
mais amplo, né? Quanto mais eu conseguir penetrar no reservatório, melhor para o processo de extração desse petróleo. Como é que eu posso alcançar essa característica, né? O primeiro é a aplicação de produtos que vão viscosificar esses sistemas. Eu tenho que ter fluidos viscosos quando eu estou num processo de acidificação, por exemplo, entrando no reservatório. Se eu tenho um fluido viscoso, eu vou conseguir distribuir a pressão de uma forma mais homogênea, digamos assim. Eu não formo caminhos preferenciais, eu formo caminhos ramificados, eu tenho esse alcance dentro do reservatório mais ampliado. Tendo em vista que a gente tem fluidos base aquosa, de novo, em contato com o óleo do reservatório, o que é que eu tenho que ter? Formulações que vão prevenir emulsão. De forma nenhuma eu posso emulsionar esse sistema aquoso com petróleo. Se eu formar essas emulsões, normalmente são emulsões muito viscosas, e em vez de promover a extração do petróleo, eu estou danificando o meu reservatório. Então, o uso de preventor de emulsão é fundamental. Outro ponto importante de químico que a gente usa nessa aplicação são os flowbacks, né? Flow, de fluxo, back, de retorno. Então, tendo em vista que eu estou bombeando um fluido para dentro do reservatório, esse fluido precisa voltar, e depois desse fluido vem o quê? Vem o petróleo. Eu tenho que garantir que esse petróleo vai escoar por esses caminhos que eu criei de forma eficaz, e o aditivo flowback promove, né, esse comportamento. E aqui na imagem tem só um exemplozinho de como funciona o preventor de emulsão, né? Aqui a gente promove a agitação do óleo com alguma salmoura, e nesses outros frascos a gente tem a adição desses produtos que são preventores. Então, a ideia é que o comportamento de um preventor seja esse, a atuação seja essa, a separação do petróleo é imediata, né? O petróleo sem o preventor acabaria emulsionando, como nesse primeiro frasco. Conseguimos estimular o reservatório, agora a gente chega de fato na produção. O petróleo está saindo lá na superfície. Só que quando a gente recebe esse petróleo, normalmente esse petróleo vem com água emulsionada. A gente não encontra dentro do reservatório hidrocarbono sozinho, lindo, pronto para ser produzido. Normalmente a gente tem algum aquífero, que é justamente esse aquífero que confere mais pressão ao reservatório e auxilia no processo de extração do petróleo. Quando esse reservatório vai ficando mais velho, mais depletado, eu começo, além do petróleo, a produzir água também. Então, é super normal que a gente encontre água emulsionada nesses sistemas. Aqui na foto, a gente pode observar que esse aspecto amarronzado seria justamente a água emulsionada. A água emulsionada não é interessante porque eu não vou perder espaço na minha tubulação ou no meu FPSO transportando água, eu quero transportar só petróleo. Esse petróleo precisa chegar desidratado na refinaria para não ter nenhum acidente, né? Imagina um óleo entrando numa coluna de destilação com a temperatura altíssima com água, essa água vai vaporizar imediatamente e pode comprometer o equipamento. E terceiro, essa emulsão é altamente viscosa, então vou gastar uma baita de uma energia de bomba para conseguir bombear esse petróleo viscosão. O ideal é que assim que o petróleo chegue na superfície, eu tenha a adição de quebradores de emulsão que vão acelerar esse processo de quebra e separar a minha água do meu óleo. Como o óleo do reservatório é super customizado, a gente precisa customizar também as formulações. Então, aqui a gente tem 3 exemplos de produtos, né? O primeiro tem uma separação de fase muito ruim, dá para perceber aqui pelo aspecto amarronzado que eu ainda tenho água nesse petróleo, mas a qualidade da água é muito boa. O segundo produto tem uma separação muito boa, mas a qualidade não é boa, não é apropriada para descarte. E o terceiro produto é o meu cenário ideal, né? Eu consegui aqui alcançar uma boa separação e uma boa qualidade de água, e é isso que a gente busca, é esse o papel do químico e do técnico em química, fazer esses testes, chegar nessas formulações ideais para atender essa demanda lá na sonda, né? Quando o petróleo chegar, você vai ter que tratar o petróleo, e o petróleo vai ter que sair assim, em perfeito estado, água e óleo bem separados. E aqui a gente fecha com o exemplo de integridade de ativos, né?
falando aí dos contaminantes, principalmente do H2S, que é um gás tóxico letal. Então, quando a gente sabe que aquele poço vai produzir H2S, ou eu tenho um óleo muito ácido, rico em compostos oxigenados, que vão causar oxidação prematura dos equipamentos, eu tenho que entrar com químicos lá na cabeça do poço para que esse petróleo seja produzido e a superfície metálica, né, seja protegida. Então, aqui a gente tem inibidores de corrosão que vão formar um filme na superfície metálica, justamente impedindo o contato do metal com esses compostos oxidativos, contaminantes, e a gente também tem exemplos aí de sequestrantes de H2S, por exemplo, que vão garantir a segurança da operação de produção, inertizando, né, o H2S. E para fechar, a gente mostra um pouquinho da estrutura do P&D. É muito importante que quem queira trabalhar na indústria do petróleo tenha esse visual de que o P&D é uma equipe multidisciplinar. Na verdade, os profissionais que atuam na indústria do petróleo são multidisciplinares, e o nosso foco, obviamente, além do cliente, tem que ser em desenvolvimentos que tragam inovação e também com foco em sustentabilidade. Aqui eu deixo uma dica, né? Quem nunca ouviu falar em ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, é importante que vocês deem uma pesquisada. Hoje, todos os desenvolvimentos do mercado de óleo e gás, pensando na transição energética e na necessidade de redução de emissões, a indústria do petróleo ela é fundamental nesse papel, e a gente sabe que é um processo de desenvolvimento de consciência, de tecnologia, como aconteceu lá atrás, na descoberta do pré-sal, né, se a gente puder correlacionar. A partir de agora, né, eu percebo, né, que existe essa movimentação. A Rio Óleo e Gás foi toda sobre isso, sobre ESG, sobre meio ambiente, sobre sociedade, sobre governança. Então, a gente que desenvolve produto para a indústria química tem que ter em mente que, além de performance, além de custo-benefício, eu preciso entender como esses produtos vão trazer benefícios para o meu meio ambiente, para a minha sociedade, para a minha empresa. E o papel do químico dentro de desenvolvimento está muito alinhado ao papel do químico no laboratório. Então, o técnico em química vai majoritariamente avaliar a performance dessas formulações, desenvolver novas metodologias para a gente conseguir reproduzir o que acontece em campo e provar que os produtos funcionam ou não naquelas condições, isso além, né, das normas que a gente tem no mercado. Muitas vezes as normas que a gente tem, os padrões da Petrobras e tudo mais, nem sempre eles refletem todos os cenários. Então, nós, como profissionais da química e técnicos em química, temos que ter essa proatividade de entender muito bem o desafio, a aplicação e fazer essas adaptações necessárias para a gente entregar produtos que tenham excelência em performance. Bom, para fechar, eu deixo o meu agradecimento ao Conselho Federal de Química pelo convite, né? Fico muito feliz de poder mostrar um pouco do mercado de óleo e gás, um mercado complexo, imenso, e também agradeço ao Oxiteno por ter disponibilizado a maior parte do material que eu apresentei para vocês, e eu deixo aqui o meu contato, o meu LinkedIn e o meu e-mail corporativo, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o mercado de petróleo, ou informações adicionais relacionadas à pesquisa e desenvolvimento, indústria química, eu fico à disposição para que vocês me acessem, para a gente trocar aí informações, conhecimento, bater um papo. Ok, professora Poliana, muito obrigada por essa brilhante palestra, extremamente esclarecedora para todos os nossos profissionais aqui de química, os nossos alunos que estão aqui assistindo você também. Posso até dizer que isso aqui foi uma aula magna, né? Com todo esse profissionalismo que você passou, essa experiência, né? Porque a aula magna não é só uma primeira aula de um curso superior, né? Ela também tem a ver com a relevância desse assunto que é o petróleo. E você falou muito ali, e eu posso até simplificar, sobre a importância política do petróleo,
né? Nós temos aqui comemorando no nosso país, na verdade no mundo, o Dia Mundial do Petróleo, que é no dia 29 de setembro, né, que se comemora tal a importância. E, em função da soberania nacional, nós dizíamos no passado, até 1997, que o petróleo era nosso, né, Poliana? E depois, com a Lei do Petróleo, de 97, essa frase deixou de ser usada. Mas, Poliana, com todo este evento que está sendo feito agora, que você mencionou, da Rio Petróleo e Óleo, né? Temos um novo movimento, né? Que é o pré-sal tem que ser nosso. Então, isso é o que você falou até agora também, aí no finalzinho da sua palestra, né? Sobre esse nosso pré-sal, né? Que ele também necessita ser nosso, né? Chega da gente perder aquilo que a gente produz aqui, né? Mas, enfim, eu quero deixar só um recadinho para todos vocês que estão aqui nos assistindo, que o certificado será dado, sim, ao final de nossa palestra, vai ser colocado no chat ali do YouTube, um formulário que vocês deverão preencher, e aí vai gerar esse certificado que será enviado depois para cada um de vocês, que vai colocar o seu e-mail ali. Também pedimos para que vocês divulguem esse nosso evento, vai estar lá, alocado lá na página do CFQ, para quem não pôde assistir hoje, né? Vai poder assistir, quem sabe, depois do jogo, de sexta-feira ao meio-dia, né? Seria um excelente programa. Mas vamos seguir. Nós temos aqui ainda mais 2 outras pessoas que vão falar, a gente vai começar a dar continuidade aqui com o nosso querido amigo, conselheiro Eduardo Macmanes Torres, ele que é engenheiro químico e conselheiro regional do Conselho Regional de Química, 5ª Região, do estado do Rio Grande do Sul. Ele se formou em engenharia química, engenharia de processamento petroquímico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, trabalhou como engenheiro químico no sistema Petrobras, atuou como diretor de empresas de consultoria aplicadas às atividades industriais no Brasil, no Uruguai, na Argentina, no Chile, Paraguai, Equador, Colômbia e Moçambique. Foi considerado destaque profissional da química de 2012 a 2013 por entidades de química do Rio Grande do Sul. Atuou como conselheiro do Conselho Federal de Química aqui no nosso CFQ Brasília, e também presidente da Associação Brasileira de Química da ABQ do Rio Grande do Sul. Também presidente nacional da Associação Brasileira de Química, presidente da Associação Profissional de Engenheiros Químicos do Rio Grande do Sul, e atualmente é o nosso conselheiro regional, regional de Química lá do estado do Rio Grande do Sul. Quero parabenizar o nosso palestrante Eduardo Macmanes, que está nessa noite aqui conosco, porque ele está celebrando o aniversário do filho dele mais velho, né? Mas por ele ter todo esse profissionalismo dele, né? E essa vontade de atuar junto aos nossos ouvintes, né? E as pessoas que estão aqui nos assistindo, e esclarecer sobre o mercado de trabalho, ele conseguiu essa brecha para vir aqui conversar conosco nessa noite moderada, morna de Brasília. Então, segue Eduardo Macmanes Torres para a sua consideração a respeito deste tema. Boa noite. Obrigado aí pelo convite do CFQ. Eu poder colaborar. Efetivamente, estou com o filho mais velho, está fazendo 45 anos hoje, mas eu também não aposentei. O bolo está aqui na mesa. Vamos comer depois que eu terminar. Mostra o bolo aí para todos nós que estamos te escutando. Tem que virar o Aí, gente, tem convite para todo o Brasil. Com certeza. Com certeza. Bom, gente, falar sobre química, eu tinha um avô que era químico, registrado no Conselho, e então, desde pequeno, eu sempre me envolvi com química. Um laboratório em casa, fazia horrores lá, favorava a minha mãe, coitada, estava preocupada com a mistura que eu inventava. Mas aqui eu vou falar sobre a questão do mercado, tá? Aqui nós tivemos uma palestra ampla e elucidativa da professora Poliana, e vamos dedicar a falar sobre a questão do mercado do técnico químico. Esse assunto do mercado técnico químico é uma preocupação muito grande do presidente daqui do nosso regional, do Rio Grande do Sul, o presidente Paulo Falavena. Ele sempre teve uma preocupação muito grande com a questão do mercado, principalmente do nível médio, hoje em dia também do profissional de nível superior. Tá? Bom, gente,
questão da capacitação, né, desses técnicos, né, não existe assim, um curso na escola regular, a escola técnica, relativa a petróleo e gás, tá? Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. Eu mesmo fui capacitado para ser engenheiro petroquímico num curso específico paralelo ao curso de engenharia química, convido para a Petrobras, junto com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E aqui, me lembro que quando a gente partiu o empreendimento aqui no Rio Grande do Sul, nós tínhamos um problema. Estava muita gente capacitada, muitos técnicos químicos. Só no nosso laboratório nós contratamos 150 numa paulada, uma contratação. Então a gente praticamente exauriu aqueles que estavam saindo dos cursos, né? Exaurimos das principais escolas de técnicos químicos. E tivemos, então, na época de fazer uma capacitação, não só para técnico químico. Então foi feito um acordo, contratação do Senai, para promover que esse pessoal fosse capacitado para fazer a operação da linha. E foi uma boa experiência. Eu era professor desse curso, né? E foi uma expectativa muito agradável. E até hoje continua assim, ou seja, muito quando precisa de técnicos dessa área, né? Normalmente um curso paralelo que é feito. Né? A Petrobras ela tem que promover essa capacitação permanente. Né? E eu até estava vendo antes de vir para cá, o técnico químico da Petrobras, ele tem um salário aí de 2.500 e pouco a 4.800, né? Isso sem os seus complementos. Né? Se vai trabalhar em regime de turno, se vai trabalhar em plataforma, tá? Isso faz com que se tenha adicionais bastante interessantes. Né? E o técnico químico, nessa atividade do petróleo e gás, ele trabalha em várias fases. Né? Trabalha na fase da produção, lá da extração, trabalha no refino, trabalha na área petroquímica, trabalha na área de energética, né? Tanto do petróleo quanto do gás. Tá? E até no posto de gasolina lá a gente precisa de um técnico químico, né? Não necessariamente contratado, técnico, funcionário, mas ele precisa ter lá, fazer coletas para verificar a qualidade de combustível, para verificar, normalmente, monitoramentos do lençol freático. Existe muito posto aí, principalmente os mais antigos, que tiveram vazamentos, contaminaram o meio ambiente. Então, precisa ser. E aí o papel do químico, técnico químico, é fundamental. Né? Eu pessoalmente, tá? Sempre entreguei, por exemplo, a etapa amostragem para técnicos químicos. Não abria mão disso. Tá? Não podia ser, não tem nada, não. Porque isso o cara tem que ter um conceito já na cabeça. Tá? Porque o que é a amostragem? A amostragem é tu pegar uma pequena amostra, né, e que represente o universo que você quer conhecer. Se a amostra não for bem feita, por melhor que seja o equipamento analítico, o resultado não vai ter resultado. Então, aí, para mim, eu sempre fiz questão de que o técnico químico, né, ele fosse vamos dizer assim, o executor dessa tarefa. Em diferentes atividades que eu já executei aí na questão da minha atividade profissional. E foi variado. Estou fazendo já 46 anos de engenharia, e oportunidade de trabalhar em muitas coisas. Mas uma coisa, tá? Eu acabei pesquisando. Me interessei aqui, eu sou do convite da conselheira Raquel, e perguntei para o pessoal, os industriais, né? Como é que estava a contratação de técnicos químicos. Para minha surpresa, todo mundo carente, técnico químico, precisando de técnico químico. Né? E eu estou falando aqui do Rio Grande do Sul. Né? O Rio Grande do Sul tem o Sindicato da Indústria Química, nós temos 770, mais ou menos, empresas. Né? E essas empresas não conseguem se suprir os técnicos químicos. Existe um espaço muito grande para isso aí. Mas tem um detalhe, tá? Que me perguntaram e disseram o seguinte, que muitos técnicos químicos estão vindo hoje com deficiências sérias em matemática, física e química. Eu fui professor
de uma universidade aqui, a Universidade Luterana do Brasil, de Química Ambiental, durante quase 20 anos. E a gente tinha alunos que eram técnicos químicos e não. E o técnico químico, gente, ele era disparado os de melhor desempenho. De todo, na média, melhor desempenho era dos técnicos químicos. Eles tinham uma formação muito boa, muito sólida nessas matérias. E a gente não está encontrando mais isso. Então, a minha sugestão, né, para o pessoal que está se formando, que se formou recentemente, tá? A busca de um emprego, tente reforçar isso aí. Tente reforçar isso aí. Isso faz diferença. Né? Porque acho que tem um dado aí que foi divulgado agora semana passada, no Rio Grande do Sul, os que estão se formando, assim, eu chamo de segundo grau, né, final do apenas 7% tem um conhecimento considerado adequado em matemática. Esse é um número assustador. Então, por favor, entendo que para você se destacar no mercado, vocês têm que reforçar. Se a escola não conseguiu fazer isso, vocês têm que fazer por conta de vocês. Tá? Isso vai abrir portas para vocês. Tá? Uma outra coisa que eu acabei descobrindo, que tem escolas aqui que já estão dispensando o estágio obrigatório. Tá? Isso também ajuda a melhorar a qualidade. Né? E até o conhecimento do pessoal do que eles vão executar. Outra coisa que eu aprendi, e que eu posso salientar sempre, né, porque eu vejo lá no conselho, muitas vezes, quando se faz as reuniões plenárias, né, gente formada, não só o técnico químico, também outros profissionais, também no superior, o cara alegando que não exerce química. Trabalha, faz análise e tal, não exerce química, para que se registrar? Eu sou um aposentado, por exemplo, só de engenharia eu já tenho 46 anos. Né? O que ajudou a minha aposentadoria, tá, pelo serviço, tal, foi o fato de que eu tinha tudo registrado. Eu era técnico profissional da química, tinha registro da minha função sempre no Conselho. Então, não perco essa oportunidade de também ajudar vocês a ter a sua carreira mais, vamos dizer, mais fácil de comprovar. Mais fácil de comprovar. Então, gente, na verdade, é uma participação curta, a gente tem 5 minutos, tá? Não sei se já excedi eles ou não, mas eu diria isso. Por favor, se qualifiquem. Tá? E outra coisa, tem espaço para técnico no mercado. Bastante espaço. Tá? Fico à disposição aí se depois alguém quiser fazer alguma pergunta. Tá? E agradeço aí a atenção de vocês. Tá? Obrigada, conselheiro. Sim, conselheiro, vamos ter perguntas aqui. Já estou aqui relacionando junto com a Jordana as perguntas, mas assim, vou fazê-las todas no final da apresentação ainda, né, do Dr. Márcio também, que vai fazer a apresentação em seguida. Em cima do que você falou agora, nós sabemos que as principais reservas, né, estão ali na região sul, e reservas de petróleo estão na região sul e sudeste, mais especificamente Rio de Janeiro e São Paulo, ou seja, um mercado bom de trabalho para quem quer dar uma saidinha aqui do estado, né, ou ainda ficar no estado, porque a região sul também oferecem vagas em cima disso. A professora Poliana me falou esses dias, né, Poliana, que o mercado está aquecido, né, e que tem uma certa demanda e procura das empresas, né, mas que nós, às vezes, não encontramos o profissional qualificado, né, Poliana? Então, talvez seja aí esse momento de você, técnico, de você, profissional de nível superior, pensar um pouquinho de ir também para esta área, né, que seria mais um filão aí, principalmente porque ganha muito bem lá nas plataformas, né, Poliana? Eu vi o básico, Poliana, eu vi, tá? 7 mil básico, né? O básico. Então, assim, é uma ideia, né, da pessoa que se forma em química ou faz o técnico em química, de não ir mais ali para alimentos, que já está um pouquinho, né, com bastante concorrentes, mas também... Pode falar. Uma outra coisa é o seguinte, hoje em dia o que eu vejo lá é que existe um apelo e vão para meio ambiental, tá? Então, ambiental. Muita gente. Aí sim, aí sobra. Estoura o mercado, né, Eduardo? Então, estoura o mercado. Então, temos aqui uma alternativa à procura,
mas não há qualificação. Então, está na hora do pessoal. Depois, acho que a Poliana vai falar um pouquinho sobre isso também, né, Poliana, nas perguntas. E então, está na hora do pessoal procurar uma outra atividade dentro da área de química. Bom, mas eu quero passar a palavra agora para o nosso próximo palestrante. Eu quero falar sobre o currículo dele, que é o engenheiro Márcio Franklin Oliveira. Márcio se graduou em licenciatura em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, então é conterrâneo do Eduardo McManus, é engenharia química da UERGS, tem mestrado em engenharia química na área de corrosão, experiência na área de engenharia química, metalurgia e mecânica. Seu currículo conta com uma experiência em indústria, principalmente na área de lubrificação e lubrificantes, bem como processos industriais. Ele atuou como consultor para empresas como a Shell do Brasil, Repsol do Brasil, SKF do Brasil, Castrol do Brasil, CVRD da Vale, Gerdau e CNS. Atualmente é professor do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, diretor de implantação do campus Belfort Roxo e é conselheiro do Conselho Regional de Química, terceira região, que é do Rio de Janeiro. Então, nós temos aqui mais um palestrante com muita habilidade na área dos formandos, né, professor Márcio, que vai poder falar um pouquinho como que está esse mercado, como que está a procura dos nossos estudantes que pretendem ir para a área de formação química. Então, por favor, professor Márcio, está com a palavra. Pode abrir o som, o microfone. Isso. Eu abri, eu não sei, tá funcionando agora? Estamos escutando. Ah, tá. É porque é emoção, né, de estarmos aqui juntos aí do CFQ. É uma honra, né, a gente estar participando com vocês aí. Eu quero dar parabéns primeiramente à Poliana pela apresentação, né? Eu sou professor da área exatamente de petróleo, né? Falo de tecnologia de petróleo na parte de exploração, tanto upstream como downstream, né? Eu dou aula disso, né, para formação técnica e superior. E excelente aula. Eu posso dar nota 12 para essa aula, né? E eu queria mais aproveitar, né, falar um pouco da minha experiência e das oportunidades, efetivamente, que os técnicos têm, não só técnicos, como os engenheiros, como tecnólogos, como químicos, né, nessa área de petróleo, né? E aí eu vou falar um pouco da minha experiência para mostrar para vocês esses gaps, essas oportunidades, né? Eu me formei como técnico em química, né? E atuei como técnico em química quase que, vamos dizer assim, metade da minha atividade, quase, né? Eu trabalhei na indústria cerca de 28 anos, né? E agora eu estou cerca de 12 anos na área acadêmica, voltei para a origem e estou exatamente formando profissionais em química, né? E aí eu queria dar essa parte da técnica, né? Principalmente do pessoal técnico. E aí eu corroboro um pouco com o que o Eduardo falou, o que você, Raquel, falou, na questão da capacitação. Nós temos o profissional da química ele tem que buscar essa capacitação com bastante força, porque as oportunidades existem, mas você tem muita dificuldade desse profissional novo, principalmente até pela idade, né? E ele acaba não se aperfeiçoando, não aprendendo ou não captando tudo que deve captar. E acaba não usando todas as performances. Eu comecei, né? E o mercado, se você for pensar no mercado do petróleo, né? A gente está falando, o Eduardo falou bem, e você colocou bem, você vê que tem um mercado enorme dentro da exploração e dentro do refino. Só que você tem cerca de 10 vezes mais profissionais da química sendo necessários no entorno. Porque, como a Poliana mesmo falou, todos esses produtos são produzidos para o mercado do petróleo, mas não é a Petrobras que fabrica. São empresas do ramo de petroquímica e não petroquímica que produzem esses produtos para dar o suporte. Você tem
diversas empresas, não só na área da química, mas também na área da mecânica, que necessitam de químicos para produzir materiais, produzir equipamentos que possam resistir, no caso do pré-sal, às pressões que existem. A pesquisa, por exemplo, do pré-sal foi enorme, porque só de camada de sal, em média, eu tenho 2 quilômetros de sal a ser perfurado. E é um ambiente altamente corrosivo. Então, você precisa de materiais que resistam a essa ação. E, para isso, eu preciso de um químico, que ele vai estar desenvolvendo materiais, vai estar trabalhando na pesquisa, tá? E aí você tem oportunidades também nessas empresas, nessas áreas, tá? Quando a gente pensa na área de petróleo, a gente fica muito focado, muitas das vezes, na exploração, no refino, propriamente dito, e aí isso é basicamente Petrobras e as outras empresas, como Total, Shell, Chevron, mas também nós temos as empresas que prestam serviço. Uma delas, a principal, a Schlumberger, por exemplo, que fica caçando técnicos, né? Por exemplo, aqui no Instituto Federal, ela já teve anos de ela vir dentro da escola para fazer palestra para poder conseguir gente, porque não tinha técnicos suficientes para você conseguir prestar serviço, né? Então, é uma área que, infelizmente, nós tivemos uma pequena queda de 2018, 2017 para cá, depois do problema que ocorreu com as questões políticas e dentro do Brasil, né? A questão do chamado petrolão, da Lava Jato, acabaram influenciando um pouco o mercado da área de petróleo e acabou prejudicando, né? Isso é um bom ponto de vista. Toda essa questão atrasou. A Petrobras deixou de fazer investimentos, muitas das vezes, para aumentar a produção, para aumentar refino, que hoje é um gargalo nosso, é refino. Talvez não seja nem a produção, mas sim o refino de derivados. E isso daí acabou fazendo com que o mercado, principalmente o de produção, né, tivesse uma restrição, uma retração, principalmente pela Petrobras, que era o principal agente, né? Eu não tenho certeza, aí eu vou pedir desculpas, né? Mas antigamente e eu acho que a lei ainda não foi alterada, mas para você fazer a privatização ou fazer um leilão de uma área, a Petrobras tinha que entrar junto, praticamente, para explorar junto, quase. Ela era sócia sempre. Existia uma lei que era obrigado que a Petrobras participasse. E aí, com isso, você restringia muito a possibilidade de ação, né, de investimentos em outras áreas. O exemplo típico é que tivemos várias refinarias que não foram construídas, pararam de ser construídas, e aí foi uma decisão política e uma decisão também de mercado, e até por essa questão toda da questão da Lava Jato, dessa preocupação, e aí acabou se retraindo, né? Então, no Rio de Janeiro, nós tivemos refinaria que foi parada a obra, no Nordeste tínhamos 4 refinarias, e isso daí dificultou um pouco. Mas o que eu tenho visto é que desde 2020, 2021, né, a questão da Lava Jato se arrefeceu. Não quer dizer que não devamos buscar as questões de lisura e a questão da corrupção, mas o que aconteceu é que isso se arrefeceu um pouco e a Petrobras começou a novamente investir e, com isso, necessitar dos acessórios. E quais são os acessórios? São as empresas que prestam serviço, que estão em volta da produção do petróleo, que muitas das vezes também elas não aparecem, vamos dizer assim, para a mídia, né? Mas aparece para nós na hora da formação, na hora de querer trabalhar. Uma outra coisa que eu acho que é importante, e é uma coisa que eu faço dentro da instituição que eu trabalho hoje, é tentar valorizar a questão do técnico.
Hoje eu vejo também uma dificuldade muito grande de que o aluno jovem queira ser técnico, queira começar a ser técnico na carreira. Eu não sei se é uma questão da mídia, eu não sei se é uma questão familiar ou por ser chique, alguma coisa, né? Os alunos eles ficam com pressa de querer se formar como engenheiro ou ir para um bacharel ou para uma graduação tecnológica e esquecem que eles são formados como técnicos, esquecem de querer buscar essa questão do técnico. Eles acham que lá vai ser a melhor condição. E aí eu vou dar o exemplo que acontece no Instituto, no Rio de Janeiro, em que nós temos cursos regulares e cursos que nós chamamos pós-médio. São pessoas que já se formaram, que já passaram pelo ensino médio, já têm uma certa idade em alguns casos, e a procura para esse é muito maior, vamos dizer assim. E quando há concursos ou há possibilidades, esses é que vão buscar uma oportunidade. Eles é que vão ser chamados, eles é que passam no concurso, porque eles efetivamente estão buscando o mercado, estão buscando uma colocação. Infelizmente, os mais jovens, aí eu acredito que a mídia, toda essa questão de informação, né, que hoje existe, acaba deixando com que o jovem deixe de querer atuar como técnico para buscar a formação, vamos dizer assim, superior, porque acham que nela você vai ter um ganho maior. E aí eu vou dizer, por exemplo, como técnico você pode ganhar tanto ou mais do que um engenheiro, seja dentro da Petrobras, né, numa plataforma, se você é um técnico, você acaba ganhando tanto quanto um engenheiro. E na iniciativa privada, nas empresas, se você tiver uma boa formação, se você tiver empenho, você consegue ganhar mais do que engenheiro. E eu mesmo, durante toda a minha formação como técnico, muitas das vezes eu ganhava mais do que o engenheiro formado. E eu era técnico. Tá? Então, o que eu quero deixar de mensagem, principalmente, eu acho que essa mensagem que o CFQ queria trazer, né? Não abandone a formação técnica. Você que está assistindo, né, essa palestra, esse trabalho, invista na formação técnica, vá trabalhar como técnico, você vai conseguir os resultados que você quer. Muitas das vezes, muito maiores do que o que você vai ser como engenheiro. E, posteriormente, o que você faça? Você pegue e vai estudar a engenharia junto com o trabalho que consegue a condição. E se você tiver uma boa base, esse sucesso como engenheiro vai ser maior ainda. Tá bom? É esse o recado que eu queria, eu não queria tomar muito tempo, né? E eu estou aí à disposição para qualquer informação, qualquer outra pergunta que possa surgir aí. Tá bom? Obrigado aí, Raquel, e parabéns aí ao Eduardo e à Jordana aí. Excelente, professor Márcio, respondeu, inclusive, a pergunta da Elaine Santos, né? Que ela gostaria de saber que o mercado de trabalho hoje é mais viável cursar técnico em Química ou uma graduação em Química Industrial. Estou fazendo a graduação. Então, eu acho que com a sua fala final, respondeu já a Elaine, né? Elaine, você que está nos assistindo, acho que ficou claro. Só sempre lembrando, né? Que nós não podemos só nos ater à formação básica, né, professor Márcio? Temos que sempre procurar uma especialização, né? Um refino melhor. Por exemplo, saber falar uma língua estrangeira é importante, porque lá na plataforma você terá colegas de outras nacionalidades, né? Do país, do próprio Brasil, né? Porque aqui no Brasil nós falamos línguas diferentes, né? Eu já disse que quando eu venho para cá falar o meu sotaque gaúcho, as pessoas às vezes não entendem. Não é, professor? Então, se especializar mais, né? Refino Raquel, do básico. Raquel, o que eu coloco é que a formação técnica de Química ela é abertura. Isso. Você não pode se acomodar.
Isso mesmo. E essa questão do inglês é importantíssimo, na verdade, há muito tempo. Na verdade, o inglês não é a segunda língua, ou uma segunda língua a aprender. Hoje, na verdade, a gente tem que saber inglês, e eu aconselho, aprenda chinês, mandarim, Ó, viu? tá? Viu, Porque eles estão dominando. É um Eles estão conselho dominando. ótimo. Está atualizado, né, professor? Eu já estou com uma certa idade, eu já não estou com tanta disposição para isso. Mas os mais jovens invistam no mandarim, porque a China tem um potencial enorme. E vocês veem aí em outras áreas, inclusive na agricultura, está tudo lá, né? É uma coisa que eu brinco quando eu dou aula, né? As pessoas falam, não, de mercado, porque a China é um mercado enorme. Pô, mas, claro, a China tem que ser um mercado enorme, né? Tem mais de 1 bilhão de pessoas. Então, se eu vender 1% do mercado dele, eu já vendi mais do que eu vendi na Europa inteira, né? Então, é um mercado grande, é um local que você pode trabalhar, e eles trazem materiais. Eles estão vindo, inclusive, na área de petróleo, com vários equipamentos e várias ações, porque a China tem um custo de produção muito baixo. Então, várias empresas têm sedes e têm filiais na China, exatamente para produzir materiais para fornecer para o Brasil todo. E muitas das vezes você vai ter que precisar disso daí. E aí, hoje, o mandarim, né? Não o chinês, o mandarim, né? Que é o básico, já é uma ferramenta muito importante para quem quer sair na frente. E aquela questão, não ficar parado. Você não pode ficar na... Você tem que continuar. Eu continuei. Fui ser engenheiro, fiz licenciatura, porque eu queria dar aula, ensinar o que eu aprendi, o que eu faço. Fiz mestrado, não deu tempo de fazer o doutorado ainda, mas vou terminar o doutorado ainda. É isso aí. Perfeito, professor, perfeito. Eu gostaria aqui de passar, porque nós já estamos finalizando o nosso evento, passar por algumas perguntas que eu tenho aqui, acho que mais especificamente para nossa professora Poliana aqui. A pergunta do professor Márcio ele já respondeu, né, que é na área aqui de mercado de trabalho, mas eu quero passar algumas perguntas aqui especificamente para a Poliana. Vamos ver aqui. Nós temos uma pergunta do José Roberto Lopes da Silva, que ele é supervisor de laboratório na Aroma Bioenergia P&D. Ele pergunta o que são colchões de limpeza. E a Rita de Cássia Lima, ela é técnico em química, em petroquímica, analista químico, mas para usar o sequestrante de H2S em inibidores de corrosão e incrustação, vocês fazem testes para verificar o mais eficaz para cada petróleo ou não precisa? São duas perguntas, tá? Então, eu não sei se a nossa palestrante já pode responder. Poliana, tu quer que eu repita? Eu fiz as duas numa vez só, assim. Não, Um é sem colchões. problema, Raquel. Tá, Obrigada. então tá ótimo. Vou deixar para ti começar... responder. Perdão. Vou começar com a de colchão lavador, né? Então, no processo de perfuração, depois que a gente termina de perfurar a formação rochosa, antes de fazer a cimentação do poço, né, eu vou descer o revestimento e eu vou aderir esse revestimento à superfície do poço que eu acabei de perfurar. Mas eu preciso garantir que essa pasta de cimento vai ter uma adesão perfeita. É aí que entram os colchões de limpeza. Geralmente são formulações, cada cliente, cada companhia de serviço vai ter a sua formulação adaptada à sua realidade. Então, o que empresas como a Oxiteno ou o pesquisador químico fornece para as companhias de serviço. Pacotes de formulação, pacotes de surfactantes que vão otimizar esse processo. Então, normalmente, esses surfactantes são diluídos nessas formulações de colchão, para que a gente tenha um processo de limpeza otimizado. E essa formulação de colchão, ela vai variar de acordo com o fluido de perfuração que eu utilizei. Se eu tenho um fluido base água, eu tenho um colchão muito mais simples, né, mais fácil de remover aquele resíduo de um fluido base água. Se eu tenho um fluido base óleo, além de eu remover esse fluido base óleo da superfície do poço, eu ainda preciso inverter a molhabilidade. Então, eu tenho que deixar ali, basicamente, uma
camada de surfactante, né, que vai garantir que aquela formação rochosa, que tem uma afinidade maior por óleo, vai conseguir ter afinidade à pasta de cimento, que é uma fase aquosa que a gente utiliza. E colchão lavador, colchão espaçador também são formas aí de a gente falar de colchão de limpeza, né? Mais fácil você encontrar na literatura, não encontrar esse termo colchão de limpeza, né? Usar, encontrar colchão espaçador para a parte aí. Entra também, sai um pouco da parte de perfuração e entra mais na parte de cimentação, né? É bem comum encontrar colchão espaçador quando a gente procura artigos científicos relacionados à cimentação. A segunda pergunta seria relacionada, eu também nem sei se eu respondi, gente. Se vocês quiserem que eu especifique um pouco mais a parte de colchão, por favor, escrevam aí para a Raquel, que ela me passa aí a informação. Então, entrando aqui nos testes de inibidores de incrustação e sequestrantes de H2S, principalmente de H2S, como são testes que envolvem riscos maiores, a maioria dos testes de aplicação a gente acaba direcionando para laboratórios que são especializados em testes com H2S. Então, a estrutura para você fazer um teste de sequestrante de H2S é robusta, né? Você precisa de uma sala aí, todo um sistema de segurança, várias barreiras de segurança, lembrando que H2S é um gás letal. Respirou, não tem volta. Então, tem até uns históricos aí de acidentes que a gente consegue mapear na indústria de petróleo, de perfurações, exploração que aconteceram, né, e não tinha sido mapeado o risco de H2S, e aconteceu que houveram algumas fatalidades de operadores que acabaram respirando ali na saída, na boca do poço, sem saber o que era. Então, tanto na parte de perfuração de poços, como na parte de produção, a avaliação crítica, se eu tenho o mínimo risco de ter H2S nesses reservatórios, é fundamental que tanto na produção como na perfuração a gente entre com sequestrantes de H2S nas formulações. Inibidores de incrustação, a gente tem um laboratório um pouco mais focado nas avaliações, então a gente faz esse tipo de teste in-house mesmo, digamos assim. A gente consegue, através de um teste de bubble cell, por exemplo, ou avaliação de um loop para injeção sub-C, a gente consegue avaliar a performance desses produtos, também baseado em algumas normas, né? Para esses produtos a gente tem algumas normas da Petrobras, que eles às vezes divulgam quando fazem bids, de como avaliar a performance desses produtos. Então, é um pouquinho híbrido. Às vezes a gente faz uma avaliação de custo, né? O químico, o técnico também entra junto com o time para fazer essa avaliação, se vale a pena para a empresa comprar o equipamento, estruturar o laboratório para fazer aquele teste, se aquele vai ser um teste rotineiro, ou se é um teste pontual, aí a gente geralmente direciona para laboratórios externos, universidades, a gente tem muita parceria com universidades, geralmente essas universidades, esses laboratórios são direcionados pelos nossos clientes, né? A Petrobras, muitas vezes, eu falo isso pensando aí na minha faculdade, na época que eu fiz graduação, eu tive muito contato com a indústria de petróleo, porque a Petrobras, através de programas como o PRH 14, que foi o que eu participei, fazia muitos investimentos nos laboratórios nas universidades, e muitos deles são certificados pela Petrobras para esse tipo de avaliação, né, de produtos químicos que são aplicados dentro da indústria de óleo e gás. Não sei se eu respondi bem, mas fico à disposição aí, se vocês quiserem bater um papo depois do evento, podem me acessar via LinkedIn, e-mail corporativo, que a gente aprofunda nesses temas. Obrigada, professora. Mais uma vez avisando a todos que tiverem alguma pergunta a mais, podem direcionar ela para o CFQ, que nós vamos repassar para todos esses 3 palestrantes de hoje. Mais uma vez, venho aqui me desculpar com todos em função dessa instabilidade do YouTube. Aqui para nós,
está perfeito, então as gravações todas estão sendo feitas de acordo, vai ser colocado lá no nosso site do CFQ para que todos possam escutar. Só avisando a todos vocês que nós já estamos com um formulário já lá na nossa área do YouTube para serem preenchidos, para poderem receber o certificado. Tá? Mas assim, o que eu quero dizer para todos é que conseguimos alcançar o objetivo do Quintec, né, que é esse sítio que nós temos de eventos direcionados para a área técnica, né, e essa noite alcançou o seu propósito, foi excelente, teve um êxito fascinante, os 3 palestrantes foram perfeitos, principalmente na área de mercado, então agora já sabemos que podemos ingressar nesse mercado também, né, e ficamos à disposição aqui. Eu vou passar agora a palavra para a Jordana, mas antes de tudo quero agradecer à comissão CGAP, que esteve presente durante o evento, que colaborou para a elaboração desse evento, à nossa assessoria de comunicação, todos da área técnica da assessoria de comunicação, e em especial a Jordana, ela é incansável, ela não descansa enquanto não fica bem o nosso evento aqui, ao Conselho Federal de Química, que nos dá sempre esse espaço, e quero deixar já para vocês um spoiler, que em fevereiro, no dia 27 de fevereiro, às 19 horas, teremos um outro evento direcionado ao pessoal da área do curso superior de Química, mas que o técnico pode sim assistir, porque nós vamos abordar também. É uma surpresa, não vou falar agora o título, né? Mas vai ser um estouro, dia 27, vocês vão gostar. Fiquem atentos, que a Jordana já vai fazer essa propaganda agora a partir de, acho que janeiro, por aí, né, Jordana? Jordana, é contigo a palavra. Muito obrigada. Boa noite a todos. Descansem. Obrigada, Raquel. Raquel, achei que você fosse falar a temática já. Não. E olha que é incrível, Quase. gente, é Quase. incrível. Eu fiquei aqui me coçando, achando que ela ia dizer. Se me torturarem, eu falo, hein? Pois é, só corroborando aqui para a fala da Raquel, né, essa ação do Quintec é uma ação perene, a gente faz uma pesquisa para entender quais são as temáticas mais necessárias do momento, as mais solicitadas, né? O nosso formulário tem um campo para sugestão, e é de lá que a gente tira essas temáticas. A Poliana, ela foi uma descoberta nossa, nós estivemos na Rio Oil and Gas, e a Poliana deu uma palestra maravilhosa, e hoje não foi diferente, né? Poliana, muito obrigada. A gente tem o hábito de trazer nos nossos painéis os depoimentos, né? Então, Eduardo e Márcio, é importantíssima a participação de vocês, porque quem está estudando ainda, até quem está no mercado, gosta de ouvir sobre experiências de outras pessoas, né? É um processo de espelhamento muito importante. Na fala de vocês, a gente consegue identificar as atualidades do mercado, os perrengues pelos quais vocês já passaram, então são dicas riquíssimas, né? Como disse a Raquel, nós gravamos toda a palestra, a gente vai fazer a substituição do vídeo, então a gente entende que é um conteúdo que fica de forma fixa no YouTube, então as pessoas podem revisitar. Vocês que ainda estão aqui conosco, compartilhem, né? A partir de amanhã já vai estar o vídeo fixo. É importantíssimo que vocês respondam ao formulário, tá? E fiquem de olho nas nossas redes sociais. A gente, além do Quintec, a gente tem várias outras questões de comunicação, né? Várias outras oportunidades para o profissional da química. E é isso. Uma ótima noite para vocês. Agradeço a disponibilidade, a quem ficou até o finalzinho. E até a próxima oportunidade. Obrigada ao CGAPQ, obrigada aos conselheiros que participaram, ao time de comunicação. Todas as ações do Conselho Federal de Química, elas são feitas por um time, né? Um time composto de várias especialidades, né? É comunicação, é o pessoal do administrativo, é o pessoal da área técnica, são os conselheiros, é a nossa diretoria que nos dá asas para trazer toda essa riqueza de conteúdo para vocês. Muito obrigada e um agradecimento especial ao nosso presidente, professor José de Ribamar Oliveira Filho. Tchau, tchau, boa noite.
Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, Obrigadão, Poliana. gente. Foi um Obrigada. prazer. Boa noite. Boa noite. Foi ótimo. Tchau. Tchau, Tchau. tchau.